Enfim, a introdução que o Diogo fez permitia-nos ir de facto para o debate, porque já foram tocados aqui temas que são bastante importantes e que são realmente desafios. Este é o tema que nós escolhemos para vir aqui falar, porque de facto consideramos que este tempo em que vivemos coloca um conjunto de desafios muito importantes aos operadores, alguns dos quais o Diogo já os referiu, e enfim, eu selecionei mais uns quantos. E é isso que venho fazer. É evidente que não posso entrar muito no detalhe. Praticamente cada um destes desafios dava direito a uma sessão isolada e, portanto, eu optei por dar um overview daquilo que eu considero que são alguns dos desafios, e, enfim, não serão todos, seguramente, que os operadores têm hoje em dia em matéria de privacidade. Antes de mais, um quadro para perceberem um pouco como é que foi a evolução das matérias de privacidade. Temos uma primeira diretiva em 95, seguida logo, enfim, de uma lei nacional em 98, depois começou a ser discutido na revisão 99 também, enfim, que toda a gente conhece, a diretiva de privacidade no setor das telecomunicações, mas esta diretiva acabou por atrasar, enfim, a sua publicação, porque justamente deram-se os ataques do 11 de setembro e isso gerou logo uma mudança de paradigma na Europa. A Europa, contrariamente aos Estados Unidos, sempre tinha uma aproximação muito ciosa dos dados e tinha uma atitude completamente diferente dos Estados Unidos, que punha a segurança à frente da privacidade. A Europa fazia exatamente o contrário, privilegiava a privacidade à segurança. E com os ataques do 11 de setembro houve aqui um primeiro passo numa mudança de mentalidade e, portanto, o Bin Laden não sonha sequer com o impacto enfim, do acidente do 11 de setembro. Teve também impacto ao nível da regulação e, sobretudo, da regulação das matérias de privacidade. Este foi, de facto, o primeiro passo de mudança de paradigma e a diretiva retenção, enfim, que vamos falar nela no painel, é então realmente o último passo desta mudança de paradigma. Temos já em curso, como o Diogo já referiu também, uma nova diretiva, uma proposta de alteração à diretiva e privacy, porque isto é uma matéria que, como vem, está sempre em evolução permanente. Eu, enfim, creio que a assistência domina, ou pelo menos tem conhecimento básico, enfim, destas matérias, mas, enfim, coloquei só aqui alguns dados ou conceitos que me parecem importantes recordar, até porque eles, à medida que vamos passando à apresentação e estou falando dos desafios, vão percebendo que estes conceitos são conceitos que são muitas vezes postos em causa. Hoje em dia, aliás, eu estava a almoçar com as pessoas da Telecom Itália que participam em grupos internacionais e estavam-me a dizer que hoje em dia o grupo que está a discutir a implementação da diretiva retenção ainda, porque ela ainda não foi implementada em alguns países, não está a discutir os aspectos jurídicos, está a discutir os conceitos, o que é spam, o que é um e-mail, o que é um e-mail, porque não se sabe, todos estes conceitos que nós damos por adquiridos vão mudando. E por isso eu enfim, inseri aqui conceitos fundamentais, como os dados pessoais, que é qualquer identificação, qualquer informação em qualquer suporte relativo a uma pessoa singular, identificada ou identificável, que por qualquer meio possa ser identificada. Os dados de tráfego, enfim, qualquer dado relativo à rede. Outro aspecto importante é que a lei de proteção de dados do setor das telecomunicações protege não só o assinante, mas também o utilizador, enfim, sobretudo no caso em que o assinante é uma pessoa coletiva, ou enfim, ou mesmo, enfim, em nossas casas, eu sou o assinante, ou o cliente, vá lá, do operador, não posso fazer publicidade, mas já imaginam qual é, mas há também os utilizadores. Os utilizadores têm também, como é evidente, proteção, não é só o assinante. Por outro lado, outro conceito que é importante é o de localização, que é um conceito que hoje em dia, enfim, tem suscitado grandes questões de privacidade, até porque nem sempre foi possível tratar dados de localização. Hoje em dia, enfim, é possível com alguns cuidados, como é evidente. Há poucos dias que os conceitos estão em permanente mudança e que, em matéria de privacidade, é preciso revisitar sempre os conceitos e repensar o tema. E o endereço de IP é justamente um dos conceitos que se discute hoje em dia se deverá ou não ser considerado um dado pessoal. Atenção, enfim, que o endereço de IP aqui, que eu me refiro, não é o e-mail.
É um conceito diferente. O e-mail, claro que é um dado pessoal, que permite facilmente identificar. O endereço de e-mail, a discussão que existe é sobretudo os endereços de e-mails dinâmicos, que não são atribuídos a um determinado utilizador, que não estão reservados para um determinado utilizador, são ou não considerados um dado pessoal. E a questão está longe de estar fechada. O Grupo 29, que é um grupo que enfim, apoia a Comissão Europeia em matéria de privacidade, emitiu uma opinião sobre o assunto, disse que sim, que achava que o endereço IP deveria ser considerado um dado pessoal, seguramente o endereço fixo devia ser considerado um dado pessoal, e no caso dos endereços dinâmicos, a opinião do Grupo 29 é que, na dúvida, também deve ser considerado um dado pessoal e deve ser tratado como tal, ou seja, não posso retê-lo para finalidades diferentes daquela para o qual o retive, não posso utilizá-lo de forma que bem entender, tem algumas limitações e estou sujeito à Lei de Proteção de Dados Pessoais. O que é que eu acho que são os grandes desafios em matéria de privacidade neste momento? O primeiro grande desafio é a complexidade na gestão dos dados. Um outro, cada vez os operadores tratam mais dados, enfim, já vou falar um pouco sobre isto. Outro grande desafio é a crescente colaboração com a Justiça. Há pouco dizia também o Diogo que, de facto, hoje em dia é possível ir ao Google e planear um ataque terrorista, enfim, com base na informação do Google. A Justiça, enfim, apercebeu-se que também pode beneficiar da informação dos operadores e tem mesmo que beneficiar para conseguir, enfim, perseguir adequadamente os criminosos. E, portanto, a Justiça cada vez mais quer aproveitar, enfim, o papel que os operadores têm e as informações que o operador tem para perseguir a finalidade da Justiça, e isso cria exigências grandes aos operadores. Outro aspecto que tem vindo a ser, enfim, que os operadores têm vindo a ser massacrados, enfim, pelo menos da minha experiência, com solicitações de combate às questões de violação da propriedade intelectual. Enfim, isto também suscita questões delicadas de dados pessoais. Um outro aspecto muito relevante tem que ver com o crescimento da internet e os motores de busca. Enfim, todos nós vamos acompanhando nos jornais a guerra entre o Google, sobretudo, a Google e a Comissão Europeia, enfim, o braço de ferro existente. Por outro lado, um outro fenómeno engraçadíssimo e que cria grandes, enfim, desafios em matéria de privacidade é a crescente utilização destas tecnologias de informação e das telecomunicações por menores. E, finalmente, a gestão de incumprimento do risco da lei. Entrando diretamente na questão da complexidade na gestão dos dados. Hoje em dia, de facto, os operadores tratam uma panóplia imensa de dados. Se nós pensarmos, de facto, os operadores de telecomunicações, sobretudo aqueles operadores que são operadores globais, que têm, enfim, como hoje em dia praticamente são, e com a convergência, enfim, deixa de haver esta distinção tradicional entre acesso à internet, voz fixa, voz móvel. Hoje em dia os serviços triple play enfim, e muito mais, têm um conjunto, os operadores de telecomunicações têm um conjunto vastíssimo de dados de qualquer cliente. O VOD vem agora também introduzir novas questões de privacidade, na medida em que os operadores passam a ter acesso, se quiserem, enfim, aos meus dados de consumo de conteúdos, etc. Portanto, há toda uma panóplia de